Hoje Literatórios conversa com a querida Noemi Jaffe, crítica literária, professora de escrita criativa e escritora de diversas obras. Hoje a gente vai falar sobre o livro Íris das Orquídeas, finalista agora do Prêmio São Paulo, um livro que eu adorei ler. Esse livro muito bonito que conta a história de uma imigrante húngara que chega no Brasil perto da década de 60. Ela é botânica e ela vem aqui, saída da invasão da União Soviética no seu país, estudar orquídeas no Jardim Botânico de São Paulo. A Íris vem para o Brasil, num momento muito tenso do seu país, e ela encontra oportunidade aqui. Você acredita que se ela viesse em 2016, se esse contexto fosse em 2016, em outro país, as coisas seriam da mesma maneira? Eu acho que o que está acontecendo aqui agora, conosco, no Brasil, ainda não é tão grave quanto o que aconteceu na Hungria em 1956, quando a Hungria foi invadida pela União Soviética com tanques, com a presença de todo o exército russo, e morreram mais de 3.000 pessoas num único dia. Então, acho que sim, que ela ainda encontraria um lugar melhor do que lá se isso se repetisse lá. Não acho que o que a gente está vivendo aqui seja tão sério quanto o que aconteceu lá. Ainda não chegamos nesse ponto. Você acredita que os refugiados, no geral, que é um problema mundial, eles têm oportunidade em outros lugares do mundo, não digo no Brasil, eles conseguem refazer a sua vida, ou isso está ficando cada vez mais difícil? O ser humano está entrando naquela fase de intolerância, que é uma fase cíclica que a gente sabe que acontece. Me parece que sim, né? A impressão que eu estou sentindo, e que muitos amigos e estudiosos também estão sentindo, é que o mundo está ficando cada vez mais conservador, está adotando uma postura de defesa cada vez maior, o que significa uma reação de medo, né? Que as pessoas estão com muito mais medo, e isso faz com que elas fiquem cada vez mais preconceituosas, menos tolerantes, mais violentas, tentando defender o seu espaço cada vez com mais avareza, né? Mais ganância. Então é um momento ruim para os refugiados, que são agora o pior problema que o mundo está tendo que enfrentar, né? Refugiados da África, refugiados do mundo árabe, refugiados dentro da Europa, refugiados na América Latina. Então eu acho que sim, que o mundo está muito difícil, mas ainda tem alguns nichos, alguns lugares, poucos, na Europa, aqui no Brasil também, continuam recebendo essas pessoas, né? O Brasil tem uma tradição de recepção de refugiados, e eu percebo que tem refugiados que estão conseguindo encontrar um caminho aqui no Brasil, como os sírios, os coreanos, os bolivianos. Então, espero que a gente possa continuar e que esses nichos cresçam cada vez mais, né? Não estou muito esperançosa, mas... A língua húngara, ela é lindamente descrita no teu livro. É difícil você ler o livro e não ficar com vontade de aprender húngaro. Né? Como é que foi a tua relação com o húngaro? Você sabe esse idioma? Ou foi uma coisa de estudo, foi um fruto de estudo? A minha relação com o húngaro, ela vem da infância, porque a minha mãe fala húngaro, né? Ela nasceu numa cidade bilíngue em que se fala até hoje o sérvio e o húngaro. E ela morou durante 2 anos em Budapeste. Depois que ela voltou da guerra, ela ficou lá em Budapeste refugiada. Eu sempre tive curiosidade em conhecer essa língua, e depois ainda quando o Guimarães Rosa falou que quem domina o húngaro conhece, pode conversar com o diabo. Depois o Chico Buarque escreveu Budapeste, e eu adoro línguas, falo várias línguas, tenho muita curiosidade por línguas misteriosas. Assim, o húngaro só tem relação no mundo com o finlandês, é uma língua que não pertence a nenhum ramo indo-europeu, uma língua cujas origens são quase que não identificáveis. Então eu adoro essa ideia de uma língua isolada no meio da Europa, e assim como o português é isolado aqui da América Latina, né? E eu tive o auxílio de algumas pessoas que ao longo da escrita do livro me ajudaram, principalmente o Luiz Roberto Guedes, que é um professor de Natal, no Rio Grande do Norte, domina o húngaro, foi para a Hungria, já deu aula de português para húngaros na Hungria. Ele me ajudou muito com o ajuste de algumas informações ali. Eu pesquisei bastante também sobre as características. O Paulo Ronay, que é um grande estudioso de línguas e de literatura que morou no Brasil durante muito tempo, eu li muitas coisas da obra dele. O Paulo Schiller me ajudou a traduzir, que ele traduz do português
português, do húngaro para o português, para a Companhia das Letras. E assim eu fui aprendendo, né, algumas poucas características, tentando entrar dentro dessa língua que é tão linda, tão misteriosa. Claro, eu adoraria aprender, mas duvido que seja possível ainda. Olha, o resultado foi muito bom, ao menos pro livro, encantou o leitor. Alguns húngaros também leram e me disseram que tá bem fiel. E a questão das orquídeas. As orquídeas realmente, da maneira como elas são descritas lá, elas dão mesmo analogias muito bonitas, né? Analogias muito eficientes. A Iris é uma louca, né? Por todas as analogias, tanto da língua portuguesa com a húngara, quanto com as orquídeas, que ela se encanta. Ela é uma especialista em papoulas, ela veio aqui sem saber nada de orquídeas e fica apaixonada por esse novo universo. Como é que você escolheu as orquídeas? Já era uma paixão tua? Não. Foi um acaso, na verdade, porque eu sabia que a Iris era botânica, que é uma profissão que eu gostaria de ter tido se eu não fosse escritora. Então eu quis que ela fosse botânica por causa disso. E eu fui pesquisar quais são as plantas que são pesquisadas e que foram cultivadas num dos principais jardins de Budapeste, que é um lugar chamado Fuveskert, um tipo de jardim botânico de lá. E eu descobri que entre as plantas que tem lá, uma delas foi comprada do Brasil, foi levada para lá, que é a Vitória Régia. Comecei então a imaginar que a Iris pudesse ter tido contato com essa planta que foi importada do Brasil e que é uma planta também da região amazônica, muito rara, que só tem aqui no Brasil. E daí quando eu resolvi trazer a Iris de lá para cá, para ela estudar no Jardim Botânico, eu também descobri que o Jardim Botânico tem o seu orquidário desde a década de 50. Então eu pensei, nossa, se a Iris talvez já tivesse visto a Vitória Régia lá, já tivesse pensado no Brasil, e daí quando ela teve a sorte de ser trazida para cá, então quem sabe ela também não seja colocada para estudar uma outra planta que tem muita presença aqui no Brasil, que tem muito na Amazônia, e que daí ela gostasse de pensar nessa coincidência. Então foi por isso que eu coloquei a Iris para estudar as orquídeas, aí eu mesma comecei a estudar. Então eu fui conhecer orquidários aqui no Brasil, estudei muito sobre a fisiologia, anatomia, morfologia das orquídeas e fui descobrindo, né, principalmente a característica mais importante, né, que é o fato das orquídeas serem epífitas, que são raízes que se criam, que crescem fora da terra. Aí quando eu vi isso eu falei, nossa, isso daí é a Iris, né? Ela tem raízes que crescem fora da terra, ela está sempre em estado de fuga, né? Ela não cria raízes em lugar nenhum, ela, nem na Hungria, nem aqui no Brasil, nem com Martim, nem com Imre, que são os relacionamentos que ela manteve, né? E daí, à medida que eu ia estudando as orquídeas, justamente pelo fato de eu não conhecê-las, eu fui vendo comparações, analogias, como você falou, com tudo, entre a vida da Iris e as orquídeas. A figura do Martim, ele é um cara muito austero, assim, muito dedicado ao trabalho, um botânico que já trabalha com isso há muitos anos, e ele vai ser tutor da Iris. E pela primeira vez ele vê alguma coisa próxima da paixão. Isso abala as questões ideológicas dele. Isso. A paixão tem essa capacidade de abalar até as nossas ideologias? Certamente. É tudo tão confuso, porque a ideologia é uma paixão. Sim. E muita gente se dedica à paixão da ideologia e abandona as paixões amorosas, as paixões eróticas, né? As paixões entre os indivíduos em nome dessas paixões ideológicas. Eu sou muito contra isso, né? Não acho, eu gosto muito da ideia do Amos Oz, quando ele fala que o fanatismo é a pior doença que pode acometer uma pessoa, porque justamente ela desvia a pessoa dos afetos, né, mais simples. E em nome de uma causa você acaba sendo capaz de fazer qualquer coisa, e eu não gosto da ideia de fazer qualquer coisa por nada. Claro. Como o Martim é muito dedicado ao comunismo, a ponto de não conseguir expressar os afetos dele, eu acho muito saudável que quando ele conhece a Iris, que é uma pessoa comum, uma pessoa que foi justamente perseguida pela ideologia que ele dizia defender, quando ele conhece a Iris, ele começa a duvidar das próprias convicções, né? Porque eu não acho que nenhuma convicção deve ser tão firme a ponto de nos fazer abandonar o amor por uma mulher, claro, o amor por uma pessoa. Então, sim, eu acho que o amor, essa paixão amorosa, é sim capaz de diluir essa paixão ideológica que eu acho muito complicada. Como
Como você vê a relação dessas pessoas que faziam parte do Partido Comunista no Brasil, assim, longe da União Soviética, longe da Europa, como eles enxergavam a União Soviética naquele momento e de que maneira eles conseguiam perdoar eventuais abusos que eles sabiam que aconteciam? Isso foi terrível. Continua sendo, eu acho, porque agora isso está travestido de outros rostos, né? Esse tipo de cegueira em relação aos erros de determinadas ideologias. A gente precisa enxergar os pontos fracos das coisas em que a gente acredita, saber se transformar e com esses erros assumidos, construindo um novo rosto para as coisas, sem mudar de lado, como algumas pessoas fizeram, né? E também sem se manter fixo. É claro que houve uma desilusão muito grande com o comunismo, e isso criou a dissensão no Partido Comunista Brasileiro, não só no brasileiro, no francês, em todos os partidos comunistas do mundo, quando as pessoas souberam o que o Stalin estava fazendo na União Soviética. Quando teve a reunião do Partido Comunista Soviético em 54, eu acho que foi quando Khrushchev denunciou tudo que o Stalin tinha feito, mas mesmo assim o Prestes aceitou que a Olga Benário fosse levada para o campo de concentração, continuou dizendo até a morte que ele concordava com o Stalin, né? Tem umas coisas que não dá, até para ser inflexível ao limite, né? Como é que a gente começa um trabalho de formiguinha para esclarecer para as pessoas? As pessoas estão muito confusas. O trabalho de formiguinha que eu acho que tem que ser feito, eu não sei mais se dá para fazer, né? Mas eu acho que é aí nisso que você está fazendo, né? Acho que é na leitura, na informação, na paciência, né? Não perder a paciência com cada pessoa que vem e fala coisas totalmente desinformadas, totalmente passionais. Saber se relacionar. Agora o nosso trabalho vai ser lento e vai ter que ser boca a boca, sabendo que o tempo que a gente tem pela frente é longo e lento. Ontem à noite você colocou: votarei no Haddad. Quem quiser saber os motivos, me pergunte. Eu também quero saber teus motivos para votar no Haddad. Bom, hoje de manhã eu acordei com a notícia de que o Guido Mantega foi preso no hospital, enquanto a mulher dele, a Eliane, que eu conheço bem, estava passando por uma cirurgia. Então, hoje ainda tenho mais clareza de por que eu vou votar no Haddad e não tenho medo de dizer. No meu caso, não é voto útil, porque eu acredito e gosto do Haddad, mas eu acho que a perseguição à esquerda está sendo tão evidente, tão escancarada, não tem como a gente não votar na esquerda, né? O Haddad é um nome incrível, né? Uma pessoa honesta, inteligente, que pensa a cidade como um todo, que tem uma visão urbanística, que há muito tempo a gente não tem em São Paulo, que fez coisas muito legais em São Paulo, que diminuiu a velocidade dos carros nas marginais, diminuindo a taxa de mortalidade por atropelamento, que conseguiu enfrentar a máfia dos ônibus, mesmo fazendo algumas burradas, eu acho, com relação àqueles 3,20, passou para 3,80, mas eu sei que ele enfrenta a máfia dos ônibus, construindo as ciclovias com todos os defeitos que elas têm, mas bancou isso, fechando a Avenida Paulista e outras avenidas importantes em toda a cidade, fazendo com que a pessoa pudesse voltar a habitar a cidade de um jeito diferente, ainda com muitos projetos para o plano diretor de São Paulo, né? Eu não tenho dúvida de que eu vou votar no Haddad e gostaria que a Erundina hoje tivesse a visão de se juntar com o Haddad para que a esquerda possa ganhar. Acho que o momento deveria ser esse. Eu gosto muito da Erundina, acho que se fosse em outro momento da nossa história, ela deveria ganhar, mas infelizmente hoje, com tudo que está acontecendo, eu acho que é necessário manter o voto útil. Lá na nossa página, né, no nosso canal, no final de cada resenha, eu tenho por hábito terminar o livro com uma sinopse em 3 palavras. Qual seria para você a sinopse em 3 palavras do Íris e as Orquídeas? Exílio, revolução, amor. Palavra que eu achei muito importante. Palavra, claro. Delas, mas palavra eu usaria. Se eu tivesse 4 palavras, eu diria palavra. Eu acho que as palavras são muito importantes. Inclusive, eu diria comida também. A relação dela. Quer dizer, ela ir pra botânica por causa da comida e a gente fica morrendo de vontade de comer aquele doce de papoula da mãe. Esse doce tinha na tua família? Você... Sim, é um doce que eu sei fazer. E agora a papoula é vendida no Brasil, né? Então,
Então todo mundo pode fazer, porque quando eu escrevi o livro, a papoula era proibida aqui no Brasil, mas agora liberaram a compra. Apesar de ser caro, vale a pena. Eu ia numa doceira húngara quando criança, eu sei que são os melhores doces do mundo. Eu não sei qual que é a mágica que tem. São mesmo, nossa. A coisa muito linda. linda. Vale a pena ir pra Hungria só pra comer. Inclusive no filme Budapeste, eu fiquei maluca pra visitar. Aquela primeira tomada do filme, você fala, eu devia estar lá e não aqui, né? Eu queria te pedir para deixar aqui para os nossos seguidores uma indicação de escritores brasileiros e latino-americanos da tua preferência. Uma coisa muito legal que está acontecendo no Brasil agora é o movimento de poesia feita por mulheres. Né? Tem muitas poetas excelentes escrevendo atualmente. Então, vou indicar uma que eu gosto, apesar de ela ser já muito conhecida, eu quero que as pessoas continuem, conheçam cada vez melhor a Angélica Freitas. Por que você acha que o leitor brasileiro lê tão pouco a nossa literatura, tanto a literatura brasileira quanto a latino-americana? São coisas difíceis de responder, assim, com uma resposta rápida, né? Por que o brasileiro tem preconceito com tantas coisas que são brasileiras? Acho que a entrada da cultura americana aqui é muito forte, né? Então a gente tem uma tendência a gostar das coisas que vêm de lá. Então eu sei que a literatura americana vende muito aqui, eles são produtores de best-sellers e o Brasil tem um problema com os próprios produtos e tem um problema muito mais sério ainda, que o buraco é bem mais embaixo, de leitura, né? A gente não tem só poucos leitores de literatura brasileira, poucos leitores, ponto, no Brasil. Então, eu acho que a questão é começar, como a gente tinha falado de trabalho de formiguinha, começar com esse trabalho na questão de ler para as pessoas, de mostrar a importância da leitura e de quando nós formos ler, de ler literatura brasileira nas escolas, né? Sei que alguns anos atrás eu fazia uma viagem chamada Viagem Literária pelo interior de São Paulo e conheci muitas bibliotecas do interior de São Paulo que têm acervos bons. As escolas recebem caixas de literatura brasileira com livros ótimos também. O Enem, os vestibulares falam sobre livros excelentes da nossa literatura. Você vê, por exemplo, essas caixas que as escolas recebem ficam trancadas dentro das escolas sem serem oferecidas para os alunos porque os professores têm medo que os alunos levem os livros para casa e não devolvam. Então, são coisas muito anteriores que a gente tem que mexer. Coisa que a gente viu nessas ocupações agora, né? Os alunos descobrindo caixas e caixas de livro, de material. Livros, de computadores. E reivindicando isso. Como é que você nega, né? Você já dá uma educação tão básica pro... Mas você vê que entre as escolas de São Paulo que melhor se desenvolveram no último ano estão 3 escolas públicas. Por quê? Porque elas fizeram um trabalho de integração com os pais, né? Mantiveram a escola aberta aos finais de semana, durante a noite. Então, a escola pôde se tornar, nesses 3 lugares, um espaço de convivência, né? Em que os alunos têm confiança. E daí, é claro, tudo dá certo. Uma última pergunta antes de encerrar. O que vem depois? Qual que é teu próximo projeto? Ele já tá encaminhado? Tá encaminhado. Tô aí mexendo no próximo romance. Espero que no ano que vem ele saia, mas não tenho ideia de nome ainda. Tem problema. Ele tendo em processo tá maravilhoso. E a gente espera conversar contigo quando ele estiver pronto. Eu também espero conversar com você. Querida, eu queria agradecer o teu tempo, por você ter falado conosco. Eu vou pedir pra ela autografar o meu livro, porque eu não tenho ele autografado. E vou abusar, mas eu tenho uma canetinha aqui.